Oi! Junho era conhecido como o mês em que sempre anunciavam um Just Dance novo, mas esse ano deu trabalho, hein? Teve rumor de compra da Ubisoft, a Tencent querendo assumir, papo de adiamento do Just Dance 2026 para janeiro, a Ubisoft Forward cancelada devido à reestruturação interna da Ubisoft, mas hoje o papo é outro. Vamos atualizar as coisas e relembrar como foram os anúncios do Just Dance ao longo dos anos. Bora ver como a Ubisoft vendia esses jogos, quais eram as estratégias para chamar o público e o que a galera achava na época. Vamos voltar lá pros tempos do Just Dance 1 e seguir até o mais recente jogo que é o Just Dance 2026 Edition. Antes de começar, já deixa o like aí, se inscreva no canal e se quiser virar membro, vire, que você vai estar ajudando demais a manter esse conteúdo de pé. Temos o primeiro nível de R$3 e o segundo com vídeos antigos e exclusivo por 7. E claro, me siga lá no Instagram que é o Rodrigo64, que eu sempre posto coisas nos stories antes de virar vídeo. Agora sim, bora pro assunto principal. A história dos anúncios do Just Dance começa logicamente com o Just Dance 1, onde a ideia do jogo surgiu inspirado nos coelhos da Ubisoft, os amados Rabbids. Lá em 2009, o jogo foi anunciado de forma super discreta na Gamescom, sem grandes expectativas, sem alarde nenhum. Jogaram o trailer e acabou. O trailer de lançamento mostrava várias pessoas dançando em lugares aleatórios ao som das músicas que estariam no jogo. Eu adoro esse universo maluco que eles criam pro Just Dance. Primeiro tem uma mulher no escritório que do nada começa a dançar e depois corta pro mercadinho, onde um cara tenta parar na estação certa e começa a dançar Pump of the Jam. E claro, todo mundo da fila entra na onda porque funciona assim a realidade. Por fim, temos uma mulher dançando Fame perto de uma gangue. Super seguro, graças a Deus, um trailer de baixo orçamento que nem mostrava gameplay de fato, zero expectativa, sem nada, bem triste. Não é dos meus trailers favoritos, mas tem um carinho especial nessa lista, porque foi ali que tudo começou. Na E3 de 2010, vendo o sucesso do primeiro jogo, a Nintendo fechou uma parceria com a Ubisoft para anunciar o Just Dance 2 em conjunto. Eles destacaram que o jogo seria exclusivo para o Wii, e o anúncio foi feito por ninguém menos que pelo presidente da Nintendo of America na época, o icônico Reggie, amado por muitos, odiado por outros. Last year, that was proved by the breakthrough dance hit, Just Dance. And this year, it's time to get up and get down again, only on Wii. Eles só exibiram o trailer clássico do Just Dance 2 com The Pussycat Dolls ao fundo. Mas Cauã, na conferência da Ubisoft não teve nada? Não teve Just Dance? Do Just Dance principal não, mas teve o anúncio do spin-off do Michael Jackson The Experience, na época chamado apenas de Michael Jackson The Game. E esse anúncio arrepiou geral, a morte do Michael Jackson ainda era muito recente, então só de tocar o instrumental a galera já foi loucura. Entraram dançarinos no palco, fazendo as coreografias clássicas dele, inclusive imitando aquela vibe da briga das gangues. Algumas fontes dizem que esses dançarinos faziam parte da turnê This Is It do Michael Jackson, e até o apresentador brinca com isso no final. Dancing to Michael Jackson's Beat It, Kento marries Reno, Graham, Tyne and Daniel from Michael Jackson's This Is It, everybody. Thank you, wow, that was amazing. Thank you for coming, everyone. E olha, foi marcante para o pessoal que tava lá, hein? Esse foi o primeiro anúncio do Just Dance que realmente teve dança no palco. Em 2011, a Ubisoft resolveu anunciar o Just Dance 3 na sua própria conferência, já que estava comemorando os 25 anos da empresa. E olha, o apresentador parecia que tá meio cheirado, hein? Ele começou fazendo piada, dizendo que a Ubisoft era conhecida por fazer milhões de conversões dos jogos e até sugeriu lançar o Just Dance pro Commodore 64, que era um microcomputador antigo. Tudo isso porque foi nele que a Ubisoft lançou o primeiro jogo da história da empresa. But how could we still invoke fear into the hearts and the minds of an E3 audience? I think I know the answer. Dancing. So if I came on out there and pulled out some of you and forced you to come up on stage to dance, that might scare a few of you. I see some fear in some of your eyes. Well, don't worry, we don't have to do that because we at Ubisoft already have millions of converts. Although, I wish this could have all started when we all had a Commodore 64.
Depois dessa viagem, passaram o trailer do Just Dance 3 com o destaque da Katy Perry em Last Friday Night, uma música que sinceramente nem demorou pra entrar. Depois eles explicaram de sucesso que estava orgulhoso que seria o primeiro Just Dance que ia ser lançado para outras plataformas, perdendo totalmente a exclusividade com a Nintendo. Sendo uma ótima ideia, já que jogos desse gênero e o Just Dance estavam voando muito, principalmente no Xbox 360 com Kinect. Thank you. We know what Katy Perry looks like in her living room now. Please help me welcome Ubisoft Senior VP of Marketing Sales, Mr. Tony Key, everybody! Just Dance is a brand that came out of nowhere and became a phenomenon. It brought families and friends together through dancing and laughter. For many, it was the first video game experience that they've ever had. It changed lives and it changed living rooms. Just Dance is on its way to becoming the most successful party game in the history of this industry. Look for Just Dance 3 on all platforms, October 11. Em 2012, a Ubisoft pegou a ideia do jogo do Michael Jackson e deu uma repaginada e resolveu chamar um famoso para apresentar uma música no jogo. E foi aí que começou a conferência com Got a Feeling, com dançarinas no palco já fazendo a coreografia do Just Dance 4. Até que o Florida entra no palco com seu microfone em formato de lua, que visualmente é legal, mas vocalmente uma bomba, porque ele tava sem fôlego, rouco, e ainda tentou animar a plateia, mandando levantar as mãos, como se aquilo fosse um show, porém ninguém fez. Mas ele foi lá, tentou de novo e flopou de novo. Um bando de jornalistas que não fazia ideia de que era aquele calvo cantando. E depois a lenda Asha Tyler, a apresentadora carismática e marcante da Ubisoft, que vai aparecer muito aqui, entra no palco para trocar ideia com ele. Mas não parou por aí. Na conferência da Nintendo, o CEO da Ubisoft, o Guilhermão, apareceu reforçando a parceria com a Big N. Eles mostraram o Puppet Master, aquele modo que usava o tablet do Wii U para você comandar os dançarinos, onde você escolhia qual era o próximo passo da música. Era a Ubisoft tentando dar uma utilidade pro tablet do Wii U, inventando qualquer coisa para dizer que era inovador. Reggie, please don't go anywhere, and don't worry, I promise I won't make you dance. That's about the only thing I've not done on this stage. So Reggie, now you're going to become the ultimate puppet master. Let's start. Great. The Puppet Master, I like the sound of that. So in Just Dance 4, you have the ability to change the choreography in real time, choosing from the hottest moves from all the Just Dance games. Oh, the Rasputin, you're very mean, Reggie. It's very That's hard to me, I'm perform. very mean. There is a Superman there. You play the Superman. Good idea. I did a little power snap. And they need to stay like this forever. Who's doing? Oh! Yeah. As long as you finish, yes. Then you reward one of the players. There you go. Thank you. That was great. Thank you, dancers. Thanks, dancers. Thank you. So Reggie, how did you like being the puppet master? Being the Puppet Master, it's kind of like running Nintendo of America. Em 2013, o anúncio do Just Dance e 2014 foi bem direto. A mesma apresentadora do ano anterior voltou e só lançaram o trailer. This is Just Dance 2014. Mas foi o trailer, mostrando todo o conteúdo planejado com diversos modos de jogo, a novidade de jogar com 6 pessoas no Kinect, o On Stage Mode, que era o modo em trio, sem contar o Just Dance DJ, que nunca foi lançado, e depois de anos conseguimos entender como isso iria funcionar graças a um vazamento. Tudo isso ao som de Christina Aguilera. Mesmo sendo só um trailer, ele representava perfeitamente o que é um party game, simples, animado e que te dá vontade de jogar, só de assistir, sem invenção, sem historinha, só diversão mesmo. Lembra muito até o espírito do trailer do Just Dance 4, onde é apenas para você ir e brincar. Na E3 de 2014, a Ubisoft reciclou a fórmula do ano anterior, jogar um trailer e pronto. Só que dessa vez tinha 2 Just Dance para mostrar. Primeiro o Just Dance 2015, com a grande novidade do Community Remix, um modo onde você gravava a sua dança e podia aparecer dentro do jogo, junto com outros jogadores. E o trailer mostrava isso com a música Happy, o mega hit da edição. A ideia do modo era até legal, dando um destaque para quem é fã mesmo, mas flopou e eles ficaram com preguiça. Segundo, que eles anunciaram ao mundo pela primeira vez o Just Dance
Dance Now, que dá pra jogar no navegador usando só o celular. Ainda mais sendo esse Just Dance Now azul, que era bom mesmo, onde você podia comprar música usando as moedas, porém tinha músicas de graça ainda. E aí vem um problema que eu sempre comento aqui no canal, foi um tiro no pé mostrar isso junto com o Just Dance 2015. Muita gente olhou e pensou, pra que eu vou comprar o Just Dance novo se eu posso jogar de graça no navegador com o celular? Porque com certeza as músicas daquela edição vai chegar lá também. Quem é fã entende bem a diferença entre as versões, mas o jogador casual, pra eles tudo parece igual. Conclusão, o Just Dance 2015 flopou e foi muito fraco comparado com as últimas 3 edições que vieram antes. Ser só bonito não vende um jogo. Bringing us one step closer to connecting the world through dance. Let's play. Na E3 de 2015, a Ubisoft retrabalhou a ideia de como anunciar um Just Dance. Deram muito destaque ao fato de que mesmo com o jogo disponível para várias plataformas, agora você não precisava mais de acessórios como Kinect, Remote ou PS Move. Basta usar seu celular como controle. A ideia era fazer o público se acostumar com esse novo jeito de jogar, sem depender de dispositivos que já estavam caindo em desuso. E até hoje tem gente que chora ao segurar um controle ou um celular. Além disso, era uma tentativa da Ubisoft de aumentar as vendas, porque muita gente deixava de jogar porque não tinha um Move, um controle extra ou até mesmo Kinect. O Just Dance 2015 tinha essa função, mas ela não era muito prática. Para o anúncio do Just Dance 2016, eles reciclaram a estratégia do Just Dance 4, chamar um artista famoso para fazer uma performance. E o escolhido da vez para ganhar um Pix foi o Jason Derulo. Isso aqui já virou um clássico aqui no canal. Essa apresentação entrou pra história. Ele já começa com o microfone desligado, ele entra desafinado, tentando disfarçar, e a performance dele no palco se resume basicamente a ficar girando sem parar. Mas a cereja do bolo vem quando ele dá em cima da apresentadora, chamando ela de Hot Hot. A conferência termina com o anúncio do Just Dance Libre, o novo serviço de streaming do Just Dance. A proposta era simples, em vez de comprar DLCs, você assinava um catálogo com músicas antigas e novas que ia ser lançado exclusivamente para a nova geração de consoles. Na E3 de 2016, a Ubisoft estava comemorando 30 anos da empresa, e quem abriu a conferência? Just Dance, claro. Já chegou com a música Don't Stop Me Now, do Queen, o que fazia total sentido com aquele momento de não me pare agora. Stop me now. Foi uma performance cheia de cultos no palco, dançando, pulando, fazendo a tradicional bagunça colorida que a gente já espera vindo do Just Dance. E apesar do caos, a mensagem era boa, celebrar a dança e continuidade da franquia. A melhor apresentadora da Ubisoft, Asha Tyler, estava lá mais uma vez, sempre carismática, queria marcar um churrasco com ela. Ela até brincou com os dançarinos por causa das roupas malucas que meteram no povo. A grande novidade do Just Dance 2017 foi que finalmente o jogo chegaria ao PC e também ao Nintendo NX, que mais tarde seria o nosso querido do Nintendo Switch. Hey, everybody, thank you. Wow. Oh my God, you guys are awesome. You guys are awesome. You guys were confusing and awesome. And my mom has those boots, by the way. She wants them back. And now with a human giraffe on my right and a candy cane on my left. And today, Ubisoft is pleased to announce that Just Dance 2017 will be coming to all video game platforms and PC in October and to the Nintendo NX next year. Yes. Na E3 de 2017, seria o ano que a Ubisoft lançaria a bomba do Just Dance 2018, e a apresentação foi tão ruim quanto o jogo. O Just Dance que abriu a conferência com os caras de preto dançando automaton, com uma coreografia que nem a do Just Dance, nada a ver. A galera sem entender nada, com cara de meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí entra umas mulheres dançando Bubble Pop, aquele K-pop horrível do Just Dance 2018, soltando um monte de bolhas no pessoal, pra incomodar mesmo. O Panda entra e a fantasia tá toda cagada, com um pelo meio estranho, não sobrou dinheiro nem pra mandar
na fantasia do Panda decente, né, pra usar. Deram um banho no Panda, que porra é essa? E do nada entra a Baby Rexha pra cantar The Way You Are, Dance With Somebody, com o microfone falhando logo no começo. De novo, o conceito de chamar uma artista para anunciar, não que seja a maior artista da década, mas ainda assim seguiu a ideia dos anos anteriores. Essa apresentação tem muito erro, igual ao próprio jogo. Músicas desinteressantes para quem não está na bolha do Just Dance ou na bolha pop, coreografias estranhas para dançarinos fazerem no palco, o texto bugando embaixo, não dando pra ler nada, o cara só tinha um trabalho na live e ainda deu ruim. Daria pra ter trabalhado melhor no começo nas músicas que eles escolheram e depois sim entrar cantando. A única coisa boa foi o encerramento da Baby Rexha, que manda um bye, que virou meme e também marcou a história do Just Dance. Hey everyone, I'm Baby Rexha and Just Dance 2018 is out this October on all consoles. Bye! Na E3 de 2018, a Ubisoft surpreendeu a todos para anunciar o Just Dance 2019. A ideia dessa vez foi anunciar o Just Dance com o Panda, sendo uma fanfarra onde ele ia dançar meio que ao vivo até entrar no palco onde o jornalista e o público estava. Tanto que para quem estava lá, dava a impressão que eles estavam entrando ao vivo e não que era o vídeo gravado. E isso dava até ver reações das pessoas que estavam lá. A orquestra do Panda vai tocando as músicas que teríamos no jogo, e ao redor dele aparecia vários dançarinos fantasiados de Colts dessa edição do Just Dance. Todo mundo vai seguindo e acompanhando ele até entrar realmente no palco. Essa apresentação é maravilhosa, ela foi muito bem executada e coreografada, a escolha da banda foi bem feita. Como eles iriam entrar no palco deixando um take lá fora já gravado, o tempo do Panda já acabando para ele poder ir embora, como iria sincronizar tudo isso, a melhor apresentação para mim, de todos que eu vou comentar aqui. Essa eu faço questão de todo o ano passar inteira, mas caso você não quiser ver, pule para o minuto que está aparecendo aí. Mas realmente aqui, depois de anos, foi a primeira vez que a Ubisoft amou o Just Dance de novo. Aqui ela realmente investiu em algo para chamar atenção. Isso sim é Just Dance. Para mim, essa aqui é muito nostálgica.
Na E3 de 2019, a época do Just Dance 2020, o Just Dance estava completando 10 anos, então resolveram fazer um vídeo homenageando todos nós que jogamos durante todo esse tempo, aguentando a franquia, mostrando alguns momentos marcantes, e até o pessoal da Paulista de São Paulo apareceu. Years. That's a lot of dancing. We're exhausted. I know. But think of everything we've done. Can you imagine the millions of people that have been dancing with us? The Macarena, underwear Sundays, feet up on the coffee table, gamers sick of tempos. I even learned how to twerk. Everything we've done. It's not for us, or for you, or you. It's for them, the players! We danced, and Silvio and his girlfriend got married. We danced, and our friend Jaden Rodriguez danced for millions, bringing together generations. We danced, and they set world records. Do you remember Carrie? Yep. Yeah. Of course we do, because we were with her. Right. Dance is why we exist. And I know we're gonna have much more of these moments because dance is a force. It's transcendent. It unites and it shows us who we are. That's why Just Dance is more than just dance. Let's get out there and get ready for what's next. Depois disso, entrar no palco dançarinos ao som de High Hopes, depois Kutslov, a bagunça de Skibidi, o falecido e polêmico Just Squad, que nunca fazia nada, e eu acho essa apresentação meio meh. Ela não é tão ruim igual a do 2018, mas não é tão boa igual a do Just Dance 2019. Eu não consigo achar muito interessante não, só curto a mensagem do começo mesmo. Sem contar que foi aqui que a Ubisoft já matou o Xbox 360, porque no PS3 já não tinha mais, sobrevivendo apenas no Nintendo Wii, porque era aniversário do jogo, e ele seria o último Just Dance que teria suporte da Ubisoft, finalizando realmente a era de ouro do Just Dance na plataforma, e também acabando com os memes do Just Dance saindo no Wii ainda. A partir daqui, o mundo explodiu e acabou igual foi em 2012, porque teve toda aquela pandemia. Então, para anunciar um novo Just Dance, não teve dancinha e nem anúncio na E3. Porque no Just Dance 2021, o jogo foi anunciado de surpresa em uma Nintendo Direct. Apenas um trailer ao som de Dance Monkey e acabou, que era o hit do momento, que ninguém aguentava mais. E literalmente, como eu disse, foi uma surpresa, que ninguém sabia se realmente ia ter Just Dance naquele ano devido à pandemia. Porque o Just Dance dessa edição tinha uma incerteza se eles iam conseguir entregar no prazo, as questões de licenciamento, várias coisas do Elimber eles atrasaram também, mas nessa edição o jogo apelou muito para a família e cores fortes, berrando infantil, porém acabou vendendo muito como um jogo de exercício para quem tava em casa. E o Just Dance 2022 foi anunciado em uma Ubisoft Forward, também sem dancinha, porém quem anunciou o jogo foi o querido caloteiro Todrick Hall, onde ele anunciou que a música dele estaria no jogo, e no final mostrava milhões de quotes e que teríamos Believer e Level Up, e basicamente foi só isso. Não teve prévia, não teve nada, nem a prévia do Todrick. A gente teve que esperar mais 4 dias para uma Nintendo Direct para aí sim ver as músicas que teria no jogo. Uma ideia péssima, porque com essa demora o jogo já tinha vazado avatares bem reais que entregavam realmente quase todas as músicas que ia ter, acabando com a surpresa. A partir daqui, tudo mudaria na franquia do Just Dance para bom ou para ruim, para anunciar o Just Dance 2023, usar a Ubisoft Forward de setembro. E ela começou com a intro de Can't Stop the Feeling e uma dançarina virando uma coach, que depois descobrimos que era a Sarah. E somos apresentados a duas pessoas que cuidam, entre aspas, da franquia agora. A irmã da Marine, a Clarice, e o Matthew Tuxon, o diretor antigo do Just Dance que estava lá no auge na época do 4 e 2014. Aqui focaram muito em falar da nova experiência do Just Dance, com a nova identidade visual do jogo, um novo menu, que ele vai ser uma coisa só. Um jogo de demanda online e live service, que estava muito popular e os jovens gostam disso. Porém, no anúncio e nas falas da Ubisoft foi tudo lindo. Mas na execução, a gente descobriu na prática como foi essa experiência. E estamos sofrendo até hoje com essa decisão. E até mesmo a franquia perdeu uma fatia de mercado de vendas. E foi muito uma briga interna da Ubisoft com o pessoal do Just Dance. Porque eles não queriam lançar um jogo todo bugado e vazio, sem recursos básicos. Além de ter versões para PS4
PS4 e Xbox One que estão vivos até hoje. Sem contar que foi tudo um choro de não ter mais Kinect, mas aí sim é culpa da Microsoft. E o anúncio terminou mostrando algumas músicas que o jogo teria. O marketing acordou um pouco, porque a qualidade das músicas melhorou ainda mais e chegou a ter um novo rebrand para o Just Dance. Mas isso não conseguiu salvar muito todos os problemas que o jogo teve. Para anunciar o Just Dance 2024, eles começaram com o Just Dance pré-show da Ubisoft, faltando 30 segundos. Só jogaram o Just Dance ali e correram. Com umas pessoas fazendo uns passos com umas músicas genéricas de fundo, meio eletrônica, aparecendo a coach How Like That e corta pra menina do trailer aparecendo no palco com uma galera para anunciar que o Just Dance iria fazer parte das Olimpíadas de esporte. Aquelas Olimpíadas que foram um desastre, com um monte de problemas do jogo e muitos escândalos dos bastidores. E no palco tocava a música que ficava falando Shake It, Shake It. E termina mostrando muito rápido que a música Sail estaria no Just Dance 2023 de graça por uma semana, como uma demonstração do gostinho do Just Dance 2024. Música essa que apareceu umas 2 horas antes do anúncio do Just Dance 2024 mesmo. E no final da dança aparece a tela do Just Dance 2024 e mostra rápido os nomes. Porém, não divulgaram nenhuma prévia dessas músicas citadas. Ok que algumas já tinham sido vazadas, mas tem uma prévia para dar um gostinho? Essa é mais uma apresentação simples que não tem nada especial. A música do trailer fraca, a coreografia de palco desse povo não tem nenhum, nossa, que destaque. Modo também, nenhum destaque novo, tudo muito fraco, nada que te impressione. Tanto que foi a edição mais fraca de todas da nova era. Na Ubisoft Forward de julho de 2024, no pré-show, ao invés de anunciar o Just Dance principal, acabou anunciando o polêmico Just Dance VR, que era um projeto de levar o Just Dance para a realidade virtual, que tentam desde o Just Dance 2017, mas teve vários problemas. Só que foi jogado na pré-show, faltando 20 minutos para o show principal, o que é pior ainda, porque ninguém viu essa merda, porque a grande maioria das pessoas só abriu a transmissão faltando 10 minutos para menos. Então dessa vez, essa ideia de pré-show não funcionou de querer imitar o Just Dance 2024. E dormiram muito, porque a gente pelo menos esperava um trailer da Season 3, já que sabíamos que Just Dance 2025 não ia vir. A gente só não esperava que ia ganhar um anúncio do Just Dance VR, que não tinha nada vazado. Até a divulgação desse Just Dance VR foi bem morna, bem quieta. Ainda mais com essa parceria com o Facebook, vulgo MetaQuest. Já que o Just Dance 2025 foi anunciado no dia que a Season 3 começou numa Nintendo Direct, provando mais uma vez que o foco da Ubisoft sempre foi o Nintendo Switch, porque é o tipo de jogo que vende na plataforma e o povo curte. Apesar de ter tido bastante visibilidade, porque essa foi a Direct mais vista da Nintendo, ainda mais porque não vazou, o Just Dance foi mostrado logo depois do Zelda, e o pessoal surtou bem quando chegou o Just Dance, mas não focaram muito nele, porque são nichos diferentes. Mas pelo menos foi menos pior que o Just Dance 2024. Finalmente chegamos no Just Dance 2026. Esse ano a coisa foi bem mais embaixo, porque a Ubisoft não fez uma Ubisoft Forward e cancelou o evento, já que não tinha nada de grande destaque para anunciar. Isso porque ela descobriu, graças aos Assassin's Creed Shadows, que se der mais tempo para os desenvolvedores fazendo jogos, eles podem sair menos bugados. Você acredita? Além disso, a reestruturação da Ubisoft com a chegada da Tencent, que agora tem uma boa parte da empresa, acabou mexendo nos calendários da produtora. Tanto que havia um rumor do que a Ubisoft não lançaria nada esse ano, até mesmo o Just Dance 2026 sairia só em janeiro de 2026, porém isso acabou não acontecendo. O mais curioso é que uma semana antes do jogo ser anunciado, a Ubisoft Japan acabou vazando a informação na aba de notícias da Nintendo, mas de novo o jogo foi anunciado rapidinho em uma Nintendo Direct de parceiros, no último dia 31 de julho. Fiz até uma live pra assistir com vocês, também não teve nenhuma dancinha, mas o que eu mais gostei foi que finalmente removeram aquela estética laranja bomba do Just Dance 2018 que o 24 e o 25 seguiram. E finalmente com a chegada de Coding Stars e até modo festa, que ainda é um mistério. E chegamos ao fim de todas as apresentações da Ubisoft e agora eu quero sua opinião. Qual é a sua apresentação favorita? Comenta aí que eu vou ler e vou deixar um coração no comentário e muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal que são Pedro, Anthony, Gabriel Perini, Gabriel Ferreira, Frank Portela, Rick L, Romeu Sampaio, Pedro Igor, Lu 579, Gabtop02, Luiz Ock, Eduardo, Raul Citrus, Rodrigo Almeida, Raboni Santos, 15, KLU, XYS e King D. Muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Os membros ajudam muito, não ter que depender da monetização do YouTube. Mas pessoal, basicamente aqui foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreva e tchau!